Damos as boas-vindas a você que tem nos acompanhado sistematicamente em nosso canal, nossos estudos bíblicos, e damos as boas-vindas a você que nos visita pela primeira vez. Seguimos com nossa série sobre algumas das cartas de Paulo e hoje nós abordaremos o capítulo 4 e 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, onde nós veremos algumas exortações do apóstolo Paulo àqueles crentes lá da igreja de Tessalônica. Eu convido você para ter em mãos a sua Bíblia, pois vamos ler alguns trechos da palavra de Deus que usaremos como base para o nosso estudo. E convido você também para juntos nós orarmos a Deus para que Ele nos dirija neste estudo. Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Queremos te pedir que Tu abençoes cada pessoa que nos acompanha. E queremos te pedir também que tu nos orientes neste estudo e nos ajudes a aplicar aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Paulo organizara uma igreja lá em Tessalônica. Nós vimos isso no estudo anterior. E essa igreja era composta de judeus, uma grande multidão de gregos e também de mulheres bastante importantes. A organização dessa igreja por Paulo, Silas e Timóteo, que eram seus companheiros de viagem missionária, ocorreu durante a segunda viagem, grande viagem missionária que Paulo realizou com esses seus companheiros. Paulo e Timóteo e Silas, eles permaneceram 3 sábados na cidade de Tessalônica, ensinando na sinagoga que havia naquele lugar. Mas eles acabaram saindo por perseguições por conta de um tumulto que alguns judeus invejosos, contrários ao evangelho, fizeram e acabaram por expulsar Paulo da cidade de Tessalônica. Ele acaba indo para Bereia e depois ele vai para Atenas. Mesmo estando longe, Paulo mantinha-se agindo em favor daquela igreja de quem ele gostava muito. Estando lá em Atenas, distante, ele envia Timóteo de volta a Tessalônica para saber notícias dos irmãos de lá e também fortalecer aqueles recém-convertidos, aqueles crentes que estavam sofrendo ainda perseguições daqueles mesmos judeus invejosos que haviam expulsado Paulo. Aqueles recém-convertidos, então, estavam sofrendo algumas dificuldades e Paulo estava interessado em encorajá-los e, de alguma maneira, assisti-los, ajudá-los. O Timóteo volta, vai se encontrar com Paulo lá em Atenas e ele relata algumas das notícias lá da cidade de Tessalônica. Ele traz algumas coisas animadoras, mas também traz algumas notícias referentes a dúvidas que estavam ocorrendo entre aqueles crentes, algumas dificuldades que eles estavam enfrentando. A partir, então, deste relatório de Timóteo, Paulo se dirige aos crentes de Tessalônica através de 2 cartas. Paulo escreve essas 2 cartas e nós estamos ainda no estudo da primeira carta e mais adiante passaremos à segunda carta. Essas cartas de Paulo, em geral, não apenas as cartas aos Tessalonicenses, mas as cartas todas que ele escreveu, ele costumava começar com uma sessão, uma parte doutrinária, uma saudação, depois uma parte doutrinária. E essa sessão, essa parte doutrinária, normalmente era seguida de uma outra sessão, de uma outra parte de teor prático, contendo exortações referentes a como os cristãos deveriam viver, como que eles deveriam encarar certas questões doutrinárias ou questões de comportamento. Nessa primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo só entra nessa sessão prática a partir do capítulo 4, que é o capítulo que nós iremos examinar hoje, o capítulo 4 e o capítulo 5. As questões práticas aqui, no caso da carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, eram referentes ao modo de vida e à conduta daqueles crentes. Nesse estudo, nós vamos destacar 3 grupos de exortações que Paulo faz nessa sua primeira carta. Os grupos, você pode ver aí no quadro que você está possivelmente vendo, que está sendo projetado. O primeiro grupo refere-se às necessidades de um comportamento moral correto frente à cultura pagã. Nós vamos ver isso daqui a pouco. O segundo grupo refere-se à necessidade de seguir trabalhando normalmente por conta de um assunto referente à vinda do Senhor, à volta do Senhor.
E o terceiro grupo se refere à necessidade de ter grande apreço e consideração pelos que atuavam, pelos líderes e demais pessoas que atuavam na igreja. O interessante é que essas exortações, elas foram escritas por volta do ano 50 ou 51 da era cristã. Mas, mesmo escritos há tanto tempo, eles continuam sendo de grande atualidade, podendo ser aplicada às nossas igrejas nos dias de hoje. No próximo quadro, nós vemos então o primeiro bloco de exortações, onde aqui nós vemos o desafio que Paulo apresenta dos tessalonicenses manterem um comportamento moral correto. E para isso nós vamos ler a primeira parte, o primeiro trecho de leitura que nós usaremos como base para o nosso estudo. Isso se encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler os 8 primeiros versículos e eu convido você para me acompanhar. O texto sagrado, então, diz o seguinte: Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, e não com desejos imorais como os gentios, que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador, pois Deus não nos chamou para impureza e sim para santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Essa exortação inicial mostra a necessidade, essencialmente, uma necessidade de uma atitude deles por conta de questões culturais da época lá em Tessalônica. Em contraste com os judeus que tinham a lei, esses gentios haviam saído de religiões da idolatria. Eles tinham uma herança vinda da idolatria de onde eles praticavam aquelas religiões. Nas religiões pagãs que eles praticavam, havia pouca ou nenhuma restrição a certas práticas morais, incluindo questões de conduta sexual. Para complicar mais ainda, o clima moral no Império Romano daquela época era de total decadência. Especialmente na Grécia, a vida doméstica e familiar estava perto de ser extinta. A fidelidade conjugal era completamente inexistente. A prostituição era uma parte proeminente da vida religiosa pagã. Havia certos cultos que contavam com prostitutas sagradas atuando nos templos. Nesses casos, a prostituição era considerada uma prerrogativa sacerdotal e o sexo extraconjugal, às vezes, era até considerado um ato de adoração naquela cultura. O modo de vida cristã, portanto, se contrapunha totalmente à cultura local, sendo isso um grande desafio para os tessalonicenses. Esses crentes viviam, então, nesse ambiente pagão, no qual a liberdade sexual não só era praticada abertamente, mas era encorajada. Como resultado desse ambiente, uma série de passagens como essa que nós lemos em 1 Tessalonicenses 4 abordam questões sobre a vida moral do crente. Paulo escreve esse texto a homens e mulheres que viviam em uma sociedade bem complicada. Manter a fidelidade conjugal, por exemplo, era vista por eles como algo surpreendente. O cristianismo faz uma coisa inovadora naqueles tempos. Ele estabelece um código de conduta diferente do que era comum naquela sociedade. A história segue em ciclos ou segue em espirais.
e certas práticas pagãs dos tempos de Tessalônica parece que voltam a estar presente hoje na nossa sociedade. A nova moralidade dos tempos atuais é nada mais, nada menos do que a antiga imoralidade dos tempos lá da época do Império Romano. Isso faz com que as exortações de Paulo nesse tema continuem bastante atualizadas. No próximo quadro, nós vemos o segundo bloco de exortações de Paulo. Ele se refere à necessidade dos crentes seguirem trabalhando. E para isso, eu convido você para ler comigo o segundo bloco de texto sagrado que nós usaremos como base para essa parte. Ele se encontra em 1 Tessalonicenses, ainda no capítulo 4, e leremos dos versos 9 ao verso 12. O texto, então, diz o seguinte: quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Esse é um trecho da carta que começa com louvores e termina com admoestações. Isso nos sinaliza para o que estava ocorrendo naquela igreja, motivo de Paulo exortar os crentes em mais um assunto. Ele insiste que os tessalonicenses deveriam manter-se tranquilos, dando conta dos seus compromissos, e que deveriam continuar trabalhando com suas próprias mãos. Mas por que Paulo faz essa pergunta, ou essa exortação, melhor dizendo, para os crentes seguirem trabalhando? Quando ele ainda estava lá em Tessalônica, presencialmente, ele havia ensinado sobre a segunda vinda de Jesus, sobre a volta de Jesus. O que estava ocorrendo era que este ensino havia sido mal compreendido por diversos crentes na igreja e havia, consequentemente, produzido uma situação que podemos dizer anormal e delicada. Muitos daqueles crentes achavam que Jesus voltaria naqueles dias e, por isso, haviam abandonado seus empregos e os seus compromissos de cada dia. A rotina normal deles havia simplesmente sido interrompida. E os compromissos de trabalho para ganhar a vida tinham sido abandonados. Com o que alguns dizem histeria expectante, aguardavam agitados a segunda vinda de Cristo. Ociosos, começaram a ficar indo de casa em casa para perturbar os demais irmãos da igreja. Paulo, então, lhes diz três coisas, lhes faz três exortações, como um conselho para que eles pudessem superar aquela perturbação que estava ocorrendo. E aí no quadro você vê as três exortações que Paulo faz. A primeira delas é que deveriam esperar Jesus voltar, mas deveriam continuar a dar conta de suas obrigações. A melhor maneira de esperar Jesus voltar seria ir tocando a vida, com tranquilidade em suas tarefas diárias. Havia, sim, o pensamento de que Cristo vindo algum dia, a vida de alguma forma iria mudar radicalmente, mas isso não deveria ser motivo para eles deixarem de trabalhar, até porque nem eles e nem nós sabemos até hoje quando exatamente Jesus vai voltar. Paulo nos diz que o nosso papel não é ficarmos parados sem fazer nada, mas sim nos mantermos ativos, prontos para seguir com Jesus assim que nós formos convocados. No próximo quadro, nós vemos o segundo ponto da exortação de Paulo dentro deste bloco. Além de trabalhar, deveriam testemunhar do Evangelho. Falar do Evangelho passa por não apenas verbalizar, mas também por viver a mensagem. Ter recebido o Evangelho, mas não viver a mensagem por conta de uma conduta pessoal inapropriada, como, por exemplo, ir de casa em casa perturbando os irmãos da igreja ou perturbando a igreja de um modo geral, ou simplesmente ficando ocioso e esperando Jesus voltar,
desacredita o Evangelho. Com essa conduta de espera ociosa por volta de Jesus, alguns crentes em Tessalônica estavam transmitindo uma mensagem errada. E que mensagem era essa que eles estavam transmitindo? Eles estavam comunicando que o cristianismo os havia transformado em cidadãos inúteis, ociosos e encrenqueiros por conta das perturbações que eles estavam fazendo. Uma árvore, nós aprendemos, se conhece pelos frutos, e uma religião pelo tipo de pessoas que ela produz. Em todos os tempos, espera-se que os crentes tenham uma conduta que reflita o perfil de Jesus. É muito bom quando os crentes demonstram que o cristianismo que praticam os torna pessoas melhores, pessoas trabalhadoras, pessoas comprometidas, pessoas pacificadoras, pessoas que sejam amigos fiéis, homens e mulheres amáveis. Alguém poderá nos ver dentro da igreja, ou melhor, alguém poderá não nos ver dentro da igreja, mas certamente nós seremos vistos fora da igreja. Então, todas essas demonstrações de como nós somos, a nossa conduta, ela reflete nas outras pessoas. O comentarista Barclay diz que o mundo nem sempre entra numa igreja para ouvir um sermão, mas nos vê diariamente fora da igreja. E nossa própria vida deve ser o sermão que venha a ganhar essas pessoas para Cristo. O importante não são apenas palavras, mas sim as ações e as atitudes. Não apenas a oratória, mas sim a vida. O terceiro ponto, a terceira exortação que nós encontramos nesse bloco, nós vamos ver Paulo dizendo aos crentes que eles deveriam buscar viver do seu trabalho para se sustentar, né? Como nós lemos aqui. Paulo diz que os crentes deveriam buscar viver o seu trabalho, desempenhar o seu trabalho. O apóstolo diz isso àqueles crentes porque eles estavam ociosos e ansiosos por Jesus voltar. E ele diz que aqueles crentes deveriam trabalhar como qualquer cidadão e não esperar que alguém fosse sustentá-los. Faz parte da boa prática do cristianismo ajudar os outros, mas o cristão também deve ajudar-se a si mesmo. É fato que muitos não tiveram oportunidades e não têm culpa da situação de vulnerabilidade e pobreza que vivem e precisam, sem dúvida, ser ajudados. Mas o dever do crente, basicamente, é não tirar da comunidade, mas contribuir com a comunidade, com sua conduta e com o seu trabalho. Então, esse é o ponto que Paulo está exortando aqueles crentes. No próximo quadro, nós passamos para o terceiro bloco de exortação, onde nós vemos as questões a respeito da liderança da igreja. E aí vamos ler o terceiro conjunto de passagens que está agora na carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, mas no capítulo 5, onde nós estamos avançando com o nosso texto. E aí leremos no capítulo 5, versos 12 ao verso 13, verso 12 ao verso 13, que diz o seguinte: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Paulo faz um pedido aos Tessalonicenses com respeito a três questões que você vê aí no quadro. A primeira é que os crentes devem reconhecer seus líderes na igreja. Então, Paulo mostra esse aspecto e pede àqueles crentes para que eles considerassem esse assunto. Esse assunto é por conta de haver necessidade de que cada congregação reconheça aqueles que Deus chamou na igreja, para que eles desempenhem uma função de liderança. A responsabilidade da igreja é primeiro discernir e depois reconhecer tais pessoas como seus líderes e, dependendo do caso, oficializar a função delas. Os crentes devem ter grande apreço pelos seus líderes
por conta do trabalho que eles realizam. Muitas vezes, esse trabalho é feito de forma voluntária, sem qualquer remuneração. E o motivo principal pelo qual Paulo exorta os crentes para que eles tenham esses líderes em apreço, em grande apreço, é que eles fazem o trabalho do Senhor. Paulo fala em ter consideração com amor fraternal. Esse amor é o amor ágape. O amor ágape não é necessariamente um sentimento, mas uma atitude de fazer o que o outro precisa. A manifestação do amor ágape pelo líder não quer dizer necessariamente gostar dele ou concordar com ele em todas as coisas, mas ter estima e respeito, e se recusar a falar mal dele ou caluniá-lo. Significa também ajudar no ministério, expressando gratidão e apreciação, e longe de atrapalhar aquele ministério. No caso dos líderes remunerados, prover os recursos financeiros necessários de forma adequada e honrada. A segunda questão que Paulo menciona e que destacamos nesse estudo é que há líderes que não têm título e há os que presidem e admoestam. Isso ainda no verso 12. Paulo, na realidade, identifica 3 grupos de líderes ou de funções de liderança. O primeiro grupo são aqueles que trabalham em geral, de uma maneira geral, incluindo os que têm título de liderança. Ou melhor, que têm título de liderança e que não têm título de liderança, mas de alguma forma são líderes, porque são líderes situacionais, são líderes durante, por exemplo, o culto, que estão controlando a entrada e saída de pessoas. Naquele momento, aquele crente, aquela pessoa, ele está sendo líder naquele trabalho. Então é uma liderança situacional, que depende da situação. E há também os líderes que têm um título, que são reconhecidos mais formalmente pela igreja. Esses líderes, então, ele utiliza 2 identificações aqui, os que presidem e os que admoestam. A palavra presidir apresenta 2 usos lá no original grego, quando nós lemos comentários sobre este texto. O primeiro uso da palavra presidir é estar à frente, governar, dirigir e gerenciar. O segundo uso é se preocupar ou ajudar, dar ajuda. Embora haja sempre autoridade em uma liderança, aqui nesse contexto, o foco está claramente em uma liderança amorosa, uma liderança ou uma gestão como um pai, como um pastor de um rebanho. A liderança da igreja não deve ser como ocorre em certas organizações fora da igreja, onde existem alguns líderes que são dominadores. A liderança da igreja no Novo Testamento deve ser a liderança de um servo que busca cuidar das necessidades dos rebanhos e não alguém que tente impor as suas vontades. É o que alguns chamam, essa questão de servir, na literatura, alguns nos dias de hoje chamam de liderança servidora. Vemos Jesus falando sobre isso muito claramente em Lucas, lá no capítulo 22, 26, quando ele diz: o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirija seja como o que serve. A frase que nós lemos no nosso texto, lá no final, que diz assim: no Senhor, deve ser observada com uma atenção, com destaque. A supervisão ou liderança, ela encontra sua autoridade no Senhor. Estamos falando da liderança dentro da igreja. É uma liderança no Senhor. E por que isso? Porque assume-se que o líder foi chamado por Deus. Assume-se também que ele age no interesse de Cristo, para o bem da comunidade e não em proveito próprio. Quanto à menção daqueles que admoestam, a palavra lá no original grego significa o líder colocar algo na mente do seu liderado. Então, é uma instrução, nós podemos entender como uma instrução geral, mas que pode também envolver, incluir, considerar um apelo moral. E, nesse caso, é um apelo com fundamento bíblico. E há uma diferença, é importante observar, uma diferença entre uma admoestação bíblica e uma repreensão em geral. A admoestação bíblica tem a ver com a instrução com o objetivo de corrigir algo, mas baseado na compreensão espiritual da palavra de Deus.
No próximo quadro, nós vemos a terceira questão ligada a esse bloco de assuntos sobre liderança. E aí, o que nós vemos aqui como exortação de Paulo é que é necessário que os crentes vivam em paz. É o que nós lemos lá no verso 13, e eu leio aqui novamente porque nós fomos até o verso 12. Então, no verso 13, nós lemos: tenham essas pessoas em máxima consideração com amor por causa do trabalho que realizam, vivam em paz uns com os outros. Essa é uma exortação, viver em paz uns com os outros, é uma exortação que aparece em muitos lugares na palavra de Deus. E nós já aprendemos que quando alguma coisa é repetida muitas vezes na palavra de Deus, o significado disso é que ela é muito importante. E eu trago aqui apenas duas passagens do Novo Testamento, onde nós encontramos exortações sobre ter a paz, estar em paz com os outros. A primeira é em Romanos 12, 8, gostaria que você lesse aqui comigo, porque o texto, aliás, 12, 18, porque o texto diz o seguinte: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Viver em paz com todas as pessoas. E também no mesmo livro de Romanos, lá no capítulo 14, no verso 19, nós lemos o seguinte: assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Então, essa questão de ser pacificador, viver em paz, ela é muito relevante para todos nós. Ela é muito importante no ambiente da igreja. Viver em paz é muito importante no ambiente da igreja. E vale nós lembrarmos que o Espírito Santo é um espírito de união e não um espírito de dissensão. Por que a paz é importante no ambiente da igreja? Porque quando não há paz entre os crentes na igreja, o Espírito Santo fica inibido, fica entristecido, ele fica praticamente impedido de atuar. É praticamente impossível pregar o evangelho numa atmosfera envenenada pela falta de paz ou envenenada pelas dissensões dentro da igreja. É até melhor, algumas vezes, que a pessoa abandone uma congregação onde ela é infeliz e tem tornado infeliz a vida dos outros. Certamente será melhor que essa pessoa busque outra congregação onde possa estar em paz. Relacionamentos interpessoais são um dos grandes desafios da vida cristã. Esses relacionamentos ocorrem tanto dentro dos grupos como entre os grupos, sejam membros da igreja, sejam congregados, sejam visitantes, sejam líderes, sejam liderados. Nós sabemos, e temos repetido algumas vezes isso aqui, sabemos que a salvação é algo individual, mas a vida cristã é coletiva. Isto é, será necessário haver pessoas para que a vida cristã se desenvolva. Alguém isolado numa ilha deserta pode estar salvo em Jesus, mas sua vida cristã será nula. Na prática, a vida cristã dessa pessoa será inexistente. E por que isso? Porque se não há pessoas, porque não havendo pessoas para fazer o bem, para demonstrar concordância, discordância ou para convergir, para divergir, não haverá ninguém para a pessoa externar seus bons ou maus sentimentos ou demonstrar o amor ao próximo, simplesmente porque não haverá um próximo, já que a pessoa está isolada. Então, a vida cristã, ela precisa de pessoas, por isso que é importante nós frequentarmos uma igreja, nós estarmos no ambiente da igreja e não isolados, sozinhos dentro da nossa casa. Eu sozinho consigo cultuar a Deus. Sim, consegue cultuar a Deus, consegue orar ao Senhor, consegue fazer algumas coisas, mas a sua vida cristã fica extremamente limitada se você não estiver convivendo com outros crentes no ambiente da igreja. No próximo e último quadro, nós lemos mais um trecho que nos ajuda a termos a nossa conclusão, que ele se encontra em 1 Tessalonicenses 5, do verso 14 ao verso 23. E lemos o seguinte, porque nos ajudará este texto a fazermos a nossa conclusão. O texto sagrado nos diz:
Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procure sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto de Tessalonicenses, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14, ele se refere aos que necessitam de cuidado e atenção. Paulo fala sobre os que vivem de forma desordenada. Essa é a nossa tradução, usa essa linguagem. Ela se refere, o texto se refere aos fracos e aos desanimados. Nesse grupo, nós podemos encontrar pessoas que tendem a sempre pensar no pior e a considerar as coisas sempre de uma maneira um pouco confusa. Os desanimados são os irmãos que têm dificuldade de ver alguma coisa boa à frente, sempre acham que tudo está errado ou que o mundo conspira contra eles. Mas o que nos anima é saber que podemos sempre contar com gente solidária. Em toda a comunidade podemos encontrar gente disposta a ajudar. Gente que responde bem a esse texto de 1 Tessalonicenses 5,14, que diz: consolem os desanimados, aparem os fracos e sejam pacientes com todos. Em vez de deixar os irmãos fracos irem à deriva até desaparecerem, a comunidade cristã saudável tentará sempre mantê-los na igreja. Ser pacientes com todos é um desafio que Paulo nos coloca. Isso nos faz lembrar da longanimidade, uma das manifestações do fruto no Espírito. Paulo segue rumo ao final dessa carta, exortando-nos a não retribuir mal com mal. Mesmo quando alguém busca o nosso mal, devemos conquistá-lo buscando o seu bem. Paulo conclui em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, e nós concluímos isso também com 3 indicadores de uma igreja saudável. E nós lemos aqui, eu vou repetir essa parte final, porque ele diz: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda a forma de mal. Paulo inclui, então, neste final, 3 indicadores de uma igreja saudável. O primeiro indicador, uma igreja saudável, é feliz. Em uma igreja feliz, há uma atmosfera tal que faz com que seus membros se sintam inundados de alegria. Se você está participando de uma igreja e você não sente alegria, tem alguma coisa errada que você precisa ver o que está acontecendo. O verdadeiro cristianismo anima, não entristece e nem deprime. O segundo ponto que Paulo nos mostra como indicador de uma igreja saudável é que ela costuma orar. Uma igreja saudável costuma orar. Quanto mais grupos de oração a igreja tiver, mais os crentes se sentirão em comunhão com o Senhor e mais orações serão respondidas. E o terceiro ponto final é que uma igreja saudável é agradecida. Sempre há algo para nós agradecermos, para nós darmos graças a Deus. Até nos dias mais difíceis, poderão ser dias em que nós receberemos bênçãos. No verso 19, Paulo admoesta os tessalonicenses a não desprezarem os dons espirituais. No verso 21, ele os exorta a examinar todas as coisas, retendo o que é bom. E no verso 22, a se absterem de toda a forma de mal. Quando uma igreja observa esses conselhos de Paulo, ela se desenvolverá
de forma saudável, como um organismo vivo. Sendo saudável, a igreja seguirá brilhando como luz num lugar escuro. Essa igreja terá alegria dentro de si mesma e terá o poder do Espírito Santo para ganhar outras pessoas para Cristo. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, fale dele para os seus amigos, para que eles também possam participar do nosso canal de estudos. No próximo quadro você encontra o panorama de todos os estudos que nós planejamos para esse trimestre. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo em uma próxima oportunidade. Até lá!